Bom dia a todos, estamos no estúdio da Rádio Altamega FM, numa entrevista em conjunto com o canal Altamega e com o Jornal de Chaves, ao atual presidente do Grupo Desportivo de Chaves, Bruno Carvalho, no ano em que o clube celebra 75 anos de existência. Antes de mais, gostaria de agradecer por ter aceito o convite, é um prazer tê-lo aqui em estúdio. Começando naturalmente pelo início, em 2011, quando assume a administração do clube, numa altura tão difícil a nível financeiro e desportivo. Como é que foi um início tão atribulado no clube? Antes de mais, obrigado pela oportunidade. É um gosto estar aqui e sobretudo, numa altura em que comemoramos os 75 anos do Grupo Desportivo de Chaves. Respondendo a essa questão, e relativamente a 2011, foi efetivamente um ano difícil. Uma responsabilidade acrescida, assumida por mim e pelas pessoas que me acompanharam, num projeto que começou por ser familiar, como todos conhecem. Nunca imaginava que isso fosse possível, sobretudo porque no ano anterior tinha estado como adepto no Jamor, portanto assistir à final da Taça de Portugal, num ano que também tinha sido complicado porque o clube tinha acabado, portanto, de ser despromovido, a nossa principal dificuldade foi efetivamente a negociação com os credores que viram os seus créditos reconhecidos no plano de insolvência, porque o clube efetivamente estava a atravessar esse período complexo e era necessário apresentar um plano em tribunal que fosse reconhecido e que fosse considerado válido e credível para que o clube fosse reabilitado. Foi necessário criar uma comissão administrativa. Eu encabecei, portanto, esse cargo e durante 2 anos acabámos por gerir, dentro do possível, sempre controlados por um gestor dessa própria insolvência, como a lei mandava, e portanto esse plano foi definido para ser cumprido em 10 anos e efetivamente foi assim que conseguimos, e em 2021 concluímos os pagamentos desse plano de insolvência. Fazendo um balanço geral desde 2011 até aos dias de hoje, o que acha que mais mudou no clube? Ora bem, o objetivo foi efetivamente que o clube não desaparecesse, pelo menos com o nome que tinha, e a intenção foi sempre seguir um sonho, o sonho de recolocar o clube na Primeira Liga. É um sonho que foi um sonho que todos adotámos, e que vem já de uma questão familiar, da mãe do meu pai, portanto, da minha avó, que terá um dia dito ao filho que gostava de voltar a ver o Chaves na Primeira, ela que era uma adepta das mais ferrenhas do próprio clube. Portanto, a intenção foi sempre essa. Ao segundo ano, ou à segunda época, conseguimos a promoção à segunda Liga, conseguimos um título de campeão nacional para o clube, da extinta segunda Divisão B. Conseguimos cativar muitas pessoas. Eu lembro-me que foi uma fase em que conseguíamos nas nossas deslocações ter inúmeros autocarros, muita gente a acompanhar o clube por esse país fora. A promoção à segunda Liga obrigou-nos naturalmente a cumprir um pressuposto da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, criar uma sociedade anónima desportiva. Foi criada efetivamente nesse ano e precisámos ali de 3 épocas para conseguir, perseguindo esse sonho, alimentar, portanto, e alicerçar o clube para que pudesse chegar à Primeira Liga. Em 2016 acaba por se tornar possível, portanto essa promoção foi o expoente máximo e a concretização de um objetivo. Podíamos ter ficado por ali naturalmente, mas seguimos até hoje. E eu destacaria naturalmente momentos altos e baixos. Antes mesmo de conseguirmos essa promoção, houve um ano muito difícil em que não conseguimos a promoção porque houve um golo de uma equipa num outro campo e em 30 segundos acabámos por passar de possíveis campeões e possível equipa promovida para um 3º lugar. Portanto, fez-nos repensar tudo. Foi muito difícil, por isso é que eu lhe falo de altos e baixos. Mas depois tivemos uma experiência na Primeira Liga, penso eu, bastante interessante. Lugares de destaque, houve despromoções, houve uma nova promoção, mas eu destacaria também um dos objetivos da direção e que eu tenho tentado perseguir,
e que temos conseguido ir concretizando, foi a criação de novas modalidades no clube. Chegámos a ter o futsal feminino durante meia dúzia de épocas na primeira divisão. Criámos o judo, criámos o futebol de praia, fomos campeões portanto, da segunda divisão de futebol de praia, tivemos a equipa promovida à divisão de elite, tivemos a experiência do handball, temos agora o voleibol e o futsal. Portanto, o clube tem um papel muito importante, que é a promoção de hábitos de vida saudável, a aprendizagem de modalidades e, portanto, esse é o nosso principal contributo. Formar também jogadores que integrem escalões principais, escalões profissionais, mas, sobretudo, diversificar o leque de ofertas. Fez um balanço geral assim, do trajeto ao longo desta caminhada. Na altura em que entrou no projeto, o objetivo era claro, de se afirmar no clube da Primeira Liga? O Desportivo de Chaves, na minha opinião, deveria estar naturalmente sempre na Primeira Liga. Para que isso seja possível, é necessário naturalmente que haja uma estrutura que seja capaz de o fazer. A estrutura que nós encabeçamos acabou já por dar provas de que o consegue fazer. Não sempre, porque há outros clubes que também querem, portanto, do querer ao poder há muitas condicionantes e naturalmente na Primeira Liga Portuguesa, ou sobretudo, não na primeira, mas na segunda, no sentido da promoção à primeira, a competitividade é enorme. E temos emblemas históricos como o nosso que competem nessa divisão e poucos lugares de acesso, portanto o investimento tem que ser grande. Há alturas em que conseguimos, outras que não, mas ninguém mais do que os elementos da estrutura Clube SAD querem voltar a colocar naturalmente o clube na primeira e a tentar enraizá-lo aí. Falou há pouco daquela época em que não conseguiu subir por um golo nos descontos. Passando isso à frente, na época a seguir, se não conseguiu na passada, conseguiu na seguinte. Uma época que muito celebrada, no final, depois de 17 anos sem estar na Primeira Divisão. Como é que foi a primeira subida da Primeira Liga na sua trajetória e tendo em conta o facto de não estar nesta divisão há tanto tempo? Ora bem, naturalmente era um objetivo perseguido não só por nós, mas ambicionado por qualquer adepto, por qualquer simpatizante e sobretudo pelos sócios. E coube-nos a nós estrutura, podiam ter sido outras pessoas, e nós, adeptos, simpatizantes e sócios do desportivo, também ficaríamos contentes que isso acontecesse. Portanto, eu creio que é uma questão que também ultrapassa a dimensão local. O Grupo Desportivo de Chaves é o único clube da região transmontana na Primeira Liga que já tenha passado pela Primeira Liga, e portanto é uma responsabilidade acrescida. Eu creio que é uma região, é o interior do país que se vêem representados no clube. E que pelos seus feitos mesmo do passado, relembrando as competições europeias, relembrando a primeira subida à primeira divisão nacional, relembrando a presença do clube na final da Taça de Portugal, portanto, e sobretudo aquilo que caracterizou muitas épocas e que eu gostava muito de voltar a ver nas nossas equipas e nos nossos jogadores, que era aquela garra, aquele espírito na nossa casa mandamos nós, o para cá do Marão mandam os cá estão. Portanto, são valores que é importante que existam. Compete-nos a nós também, a toda a estrutura, transmitir esses valores, e é isso que depois faz com que se olhe para o Desportivo de Chaves, e eu creio que é consensual, como um clube que deve estar no escalão principal. Mas falou dessa garra, considera que é um ponto que falta a esta equipa, ou sente que não está tanto ao nível destas equipas que falou? Eu considero que todos os jogadores que entram num campo têm vontade de ganhar. Eu, se fosse jogador de futebol e se entrasse em campo, naturalmente teria essa vontade.
Portanto, depois há todas as condicionantes técnicas, táticas, há pessoas, há ideias, e que umas vezes resultam, outras vezes não resultam. Portanto, o que eu quero dizer é que efetivamente os tempos são outros, e que houve épocas, e contra factos não há argumentos, em que efetivamente essa forma de estar, essa ambição existiu, e o que eu quero dizer é que eu gostava que efetivamente servisse de fonte de inspiração para a atualidade. Sim, voltando à linha cronológica, o Chaves passa 3 temporadas na Elite, em épocas estáveis, e depois torna a descer à segunda divisão numa época um pouco cruel, em que a decisão ficou para a última jornada com Tondela, em que sofre uma derrota pesada, e tanto pelos números como pelo que isso significou, a descida dos Chaves à segunda. Como é que foi esse momento? São momentos em que a concretização de um objetivo definido cai por terra. Portanto, e eu como representante da direção do clube, naturalmente naquilo que me compete referir é que efetivamente é uma pena, e que o sentimento de objetivo falhado, definido pela estrutura que lidera, que é a Sociedade Anónima Desportiva, portanto a SAD, da qual eu também faço parte, embora não seja o presidente, que é naturalmente, como conhecem, o meu irmão Francisco, que fique bem claro que efetivamente ninguém gosta que isso aconteça, e a perfeição é algo que é difícil de conseguir. Portanto, há objetivo. Quando se define um objetivo e ele é concretizado, ficamos todos contentes. Quando ele cai por terra, há que assumir efetivamente a responsabilidade. Por vezes não corre bem, por vezes tínhamos vontade de ser nós próprios a entrar dentro do campo e dar o nosso contributo se tivéssemos competência para o fazer, mas escolhem-se sempre aqueles que se pensa ser os melhores profissionais, os melhores técnicos, mas o futebol é mesmo assim. Às vezes as bolas batem na trave ou no poste e entram, outras vezes não. Às vezes há mais sorte, outras vezes menos sorte. Mas creio que faz parte de um processo que, como lhe disse, tem altos e baixos. Atrelado a essa descida, sucedeu-se um momento triste do mundo inteiro, o Covid-19, e depois passa-se cerca de 3 anos na segunda divisão. O Chaves consegue erguer-se e ao fim desse tempo voltou à primeira divisão. Foi uma época novamente bastante fechada pelos adeptos, que no espaço de pouco tempo regressou. Como é que foi conseguir voltar à primeira divisão num espaço de tão curto tempo em relação ao que demorou da outra vez? Penso que a epidemia que afetou o mundo mudou formas de pensar, fez com que as pessoas fizessem reflexões. Mas a sensação que eu tenho é que na maioria dos casos parece que não aprendemos nada. No caso isto é só um desabafo a nível pessoal, e creio que entenderão aquilo que eu quero dizer, poderão partilhar ou não da mesma opinião. Em termos de gestão, o empenho foi o mesmo. Em termos de tentativa, ela existiu, ela foi existindo. Jogar sem público, portanto, não ter pessoas no estádio, numa altura em que, sendo, portanto, as associações desportivas, as sociedades anónimas desportivas, entidades e, sobretudo, as sociedades anónimas empresas, ressentiram-se naturalmente das dificuldades económicas, da diminuição das receitas. Portanto, foi uma fase complexa. Ao contrário, se calhar, de outras modalidades e de outros contextos, a atividade foi uma constante, e portanto, a ponderação, o reunir de esforços para que voltasse a ser possível foi crescendo, e foi naturalmente concretizada depois com o regresso à Primeira Liga, que aconteceu em Moreira de Cónegos, e creio que foi mais um momento, um ponto alto, e que nos encheu naturalmente de satisfação a todos.
A época de regresso aos Chaves da Primeira Liga foi de bastante qualidade, uma época em que o Chaves chega ao sétimo lugar e fica a temporada toda perto dos lugares da Europa. E depois na época seguinte, a época transata, acaba por descer. Como é que explica uma tão boa época na época de reestreia na primeira divisão e depois uma diferença tão acentuada de prestações? Ora bem, creio que não sou a pessoa indicada para lhe responder a essa pergunta, porque assumo um cargo de representação do clube e não, naturalmente, da gestão e da administração da equipa profissional de futebol. Mas creio que, e na leitura que faço, naturalmente houve provas dadas de efetivamente haver competência para atingir um sétimo lugar, e que eventualmente haverá reflexões a fazer que estão relacionadas com o insucesso depois da época seguinte. Na minha opinião, faz parte do futebol. São condicionalismos que passam naturalmente por opções. E por vezes não se tomam as opções, ou melhor, tomam-se opções fazem-se opções considerando que são as mais indicadas, as mais corretas, mas depois quem contrata um trabalhador, seja ele um jogador de futebol ou outro, vai naturalmente correr um risco, que é que esse jogador, no caso esse técnico, corresponda às expectativas, ou que efetivamente falhe, não é? E quando um falha, falhamos todos, e eu creio que todas as pessoas envolvidas na estrutura, seja do clube e da SAD, assumem a sua responsabilidade, e são as principais interessadas em voltar a promover o clube. Creio que depois, humildemente, cada um de nós deve admitir que efetivamente houve falhas, porque as falhas fazem parte da vida, ninguém é perfeito, e é por aí. Portanto, que não haja dúvida nenhuma de que as pessoas que estão a administrar uma qualquer estrutura, seja ela do clube ou da SAD, tentam fazer o seu melhor. Por vezes conseguimos, por vezes conseguem, outras vezes não se torna possível. Em semelhança à época anterior, o Chaves esta época entrou um pouco em falso, sem conseguir vencer nas primeiras jornadas. Acredita que ainda é possível a subida? Acredito que tudo é possível, porque se tivermos uma época em que tudo indicava que subíssemos e em 30 segundos não aconteceu, porque no o futebol é mesmo assim, portanto podemos acreditar em tudo, ou seja, entrar em falso ou não entrar em falso, eu penso que as contas se fazem no final. Volto a repetir que creio que quando se fazem contratações, quando se escolhem técnicos e jogadores, é com a melhor das intenções e porque se considera que é o melhor que se está a fazer, e que é preciso dar tempo. Há dinâmicas que têm que ser alicerçadas, há estratégias, há experiências que são feitas, e se calhar é preferível entrar menos bem e acabar da melhor forma. Na certeza de que eventualmente aconteça o que acontecer, as pessoas terão o direito de ponderar sempre se vale a pena continuar, e muito provavelmente, enquanto assim entenderem, enquanto quiserem também que em termos de estrutura, nomeadamente de clube, estejamos nós ou sejamos nós, e nós também tivermos vontade disso, este clube terá que sempre que ser gerido de forma séria, de forma honesta, porque é um clube cumpridor, que passou a ser cumpridor, é um clube que nada deve, portanto, em termos de impostos, é um clube que é bom pagador, que tem em dia, portanto, tudo, e que continuará a perseguir o sonho de voltar a fazer parte da elite do futebol em Portugal e da Primeira Liga. Isso é muito importante para toda a estrutura, porque naturalmente faz com que as pessoas acabem por se tornar sócias, que sigam o clube, faz com que haja mais simpatizantes, mais gente no estádio, porque sabemos que naturalmente também temos que olhar para o presente,
passado é importante e é significativo, e nós não somos pessoas, e o clube não está desenraizado, tem um passado, mas efetivamente vivemos de resultados, e quando os resultados são bons, e sobretudo quando o clube está na Primeira Liga, depois ganhamos todos. Ou seja, há mais adeptos, há mais receitas, pode haver mais investimentos, e por isso é que eu lhe dizia que não tenho dúvidas que toda a estrutura persegue e continuará a perseguir esse sonho. Muito bem, depois de fazermos um balanço geral destes longos anos sobre a direção do clube, qual foi o momento que mais me marcou? O momento que a mim mais me marcou, porque foi efetivamente arrepiante, foi esse momento em que estávamos convictos e à espera da promoção e até do título de campeões da segunda Liga, e em tão pouco tempo caiu por terra e nos fez ponderar tudo, porque foi uma terceira tentativa, ou uma segunda tentativa no caso, portanto, de concretizar a subida naquela época, e que faz ponderar e que faz pensar que toda uma época foi por água abaixo, não é? Portanto, e depois de um investimento grande, portanto, a mim marcou-me o silêncio no estádio, num momento em que estava para ser gravado o nome do clube na taça. Portanto, é impossível, mas também foi um momento de aprendizagem, um momento de superação, porque se naquele dia e no seguinte ponderámos se valia a pena continuar, ao terceiro dia decidimos que sim e que tínhamos que concretizar o principal objetivo definido. Falou num momento um pouco mais triste. Qual foi a vitória que mais felicidade lhe deu? Sinceramente, a vitória sobre o Sport Lisboa e Benfica no nosso estádio há bem pouco tempo, e que naturalmente deixa qualquer sócio, qualquer simpatizante, sobretudo aqueles que olham para o Clube da Terra em primeiro e que têm isso bem presente, e esse valor que, na minha opinião, marca um bocadinho daquilo que é o futebol em Portugal. Acho que as pessoas primeiro têm que ser dos clubes da terra, têm que torcer por eles, e depois podem ter outras simpatias, e portanto foi um momento de satisfação. Poderia ter sido sobre o Sporting ou sobre o Futebol Clube do Porto. Naquele caso foi sobre Benfica, foi quase no final, e creio que foi uma explosão de alegria. E por isso é que lhe digo que se calhar foi aquela vitória mais que eu senti de forma mais intensa. Falou em adeptos que não têm os Chaves como primeira opção, e isso é uma coisa que é possível ver nos estádios, e é sabido por todos. O que é que acha que é possível mudar para conseguir mudar mentalidades e tornar cada vez mais que os estádios sejam mais cheios, e que, principalmente os Chaves, garanta que esse apoio não seja como segunda linha e mais como primeira? Sendo uma questão de mentalidades, portanto as mentalidades mudam-nos muito devagar, são culturalmente adquiridas, é preciso que passem muitos anos, mas eu creio que temos que olhar para o exemplo de outros países, de outras ligas, bem próximas de nós, Inglaterra, França, Alemanha, em que efetivamente as pessoas têm estão mentalizadas para isso. Portanto, primeiro são do Clube da Terra, são todas, tentam apoiar ao máximo o Clube da Terra, e quando, porque isso vê-se, portanto eu creio que não é só uma impressão minha, basta ver um jogo e vemos que torcem pelo clube, estão no clube com a camisola do Clube da Terra, torcem por ele, tentam acompanhá-lo, mas aí já depende da capacidade económica de cada um, por vezes não é fácil, portanto creio que terá que cada um pensar se vale a pena torcer pelo Clube da Terra primeiro, que me parece que não fica muito bem quando jogamos em nossa casa,
quando o nosso clube joga no nosso estádio, celebrarmos um golo ou uma vitória de um outro clube, qualquer que ele seja. E parece que sendo uma questão de mentalidade, demorará muito tempo, caberá às pessoas fazerem a sua reflexão, mas podemos aproveitar os bons exemplos que temos de outros países. Não quer dizer que em Espanha, por exemplo, as pessoas não sejam dos clubes da terra e até tenham uma simpatia por um outro emblema, porque as simpatias existem. Mas por vezes isso não se reflete no apoio que é dado, no pagamento de uma cota de sócio, e naquilo que também acontece noutros países, que é mesmo nas derrotas as pessoas estarem com o clube, as pessoas compreenderem que ninguém é perfeito, que as pessoas falham, e que mesmo assim é preciso apoiar, porque as pessoas podem ser mudadas, mas os emblemas existem para sempre, a não ser que desapareçam por uma qualquer questão, por vezes económica, porque temos alguns exemplos em Portugal. Oxalá que nunca aconteça ao Desportivo de Chaves, mas independentemente das pessoas, que não se esqueçam que os clubes existem e continuarão a existir. No ano de comemoração de 75 anos, surgem as memórias dos tempos áureos da Europa. Acredita que o clube no futuro poderá repetir este feito? No futebol tudo é possível, mas creio que, aliás, e se olharmos para o percurso dos Chaves, com os altos e baixos, e com um 6º lugar numa temporada e com um 7º lugar noutra, a seguir a subidas, despromoções, novas subidas, portanto, tudo é possível. Depende daquilo que é o acertar nas contratações, a capacidade de gestão naturalmente, e depois da sorte também é preciso ter. Não havendo tendo em vista o futuro, e não só falando de equipa principal, o que é que o Chaves precisa de melhorar e o que é que pode melhorar? Ora bem, o Chaves precisa, e tem-se trabalhado nesse sentido ao longo da última época, precisa de investimento na formação. Precisa que todos estejamos mentalizados que é necessário formar bem, com condições, para que depois aconteça aquilo que todos gostaríamos, que era de ver nomes de jogadores formados no clube a chegar a equipas profissionais, a equipa A, sobretudo a equipa principal. Também sabemos, se olharmos para outros clubes e se olharmos para o contexto do país, que poucas são aqueles que, sendo da sua terra, representam o clube ao mais alto nível. Portanto, isso é um achado, já aconteceu no passado, os tempos são outros, mas penso que o papel do clube, um dos papéis principais do clube, passa pela formação, proporcionar a aprendizagem de modalidade, incutir de uma modalidade qualquer que ela seja. Estamos a falar concretamente do futebol, e nesse sentido também formar em termos de valores. Poderá não ser só, como todos gostaríamos, para que apareçam nomes na equipa principal, mas se olharmos à nossa volta também sabemos que muitos jovens que passam pela formação, e é assim que tudo funciona, vão depois naturalmente integrar plantéis de outros clubes, seja da região ou seja de outro sítio qualquer. Portanto, melhorar a formação é um desafio, para mim é uma motivação, é uma luta também, porque é preciso que todos estejamos mentalizados para que isso aconteça. Há apoios do município que têm que ser valorizados, e eu não me canso em todas as Assembleias Gerais de o fazer, porque é uma realidade, porque efetivamente o município de Chaves apoia o desporto dentro daquilo que pode. Mas depois temos na nossa função também que continuar a pedir ao município que, dentro das suas possibilidades, invista no parque desportivo municipal. O Clube Assad também construíram um complexo desportivo Francisco Carvalho, que serve de apoio também à formação, e cada vez mais aberto, portanto, a que os jovens utilizem o espaço, e que isso contribua para a melhoria das suas condições de aprendizagem da modalidade.
Mas por vezes, e também nos compete a nós, somos persistentes e somos se calhar um bocadinho chatos, usando mesmo a palavra, mas é o nosso papel de alertar e de pedir ao município que não se esqueça do Parque Desportivo Municipal e que dentro das suas possibilidades o tentem melhorar quando for possível. Também, e se me permite, gostaria de dizer que, ao contrário do que se pode pensar, ficamos muito satisfeitos que outros clubes também tenham condições, que lhes sejam dadas condições, porque efetivamente os Chaves em termos de espaço não têm capacidade para absorver todos os jovens, todas as crianças e jovens que querem aprender uma modalidade. Portanto, eu penso que é muito importante que todos consigam ter condições para, na parte que me toca, a mim enquanto Presidente da Direção dos Chaves, é de dizer que gostávamos muito que o município, dentro das suas possibilidades, também não se esquecesse do estádio municipal, do campo sintético do estádio municipal, e que, de forma saudável, todos neste concelho consigamos fazer aquilo que nos compete, que é proporcionar condições para a aprendizagem de uma qualquer modalidade. Falou na formação e nas melhorias que ela tem que ter. Gostaria de saber se era mais a nível financeiro, se era outro tipo de abordagem à formação, se o problema está mais estrutural. E também falou na dificuldade em haver jogadores da região na equipa principal. Isso tudo se interliga, o facto disso não existir? É óbvio que é um conjunto portanto, de condições que têm que existir para proporcionar, portanto, uma formação de qualidade. Mas repare, por exemplo, o nosso clube, à semelhança de outros que competem nas ligas profissionais, tem que ser certificado. Basta 3 estrelas para se conseguir a certificação, mas sem elas nenhum clube pode competir numa liga profissional. Portanto, naturalmente tem que haver uma união de esforços entre o clube e a SAD nesse sentido. E os processos de certificação são criteriosos, são rigorosos. O nosso processo de certificação, por sermos um clube que está numa liga profissional, é realizado pela Federação Portuguesa de Futebol. O de outros clubes da região, por não estarem numa liga profissional, é realizado pela Associação de Futebol, portanto, distrital, nomeadamente na Associação de Futebol de Vila Real. E naturalmente os critérios, o grau de exigência é completamente diferente. Por vezes as pessoas não compreendem e é bom que se esclareça. Sendo tão criterioso, vou-lhe dar um exemplo. Nós ganharíamos mais pontos em termos de processo de certificação, que tem um teto máximo de 100 pontos, se tivéssemos uma equipa de futebol feminino. Ora, nem que fosse no escalão de formação. Qual é que é o problema? Tínhamos que ter jovens numa determinada faixa etária que permitissem constituir a equipa, e estamos num concelho que tem à volta de 50 mil habitantes. Portanto, torna-se difícil, até sob esse ponto de vista. Em relação, por exemplo, a recrutamento de treinadores, de técnicos, estamos numa cidade das dimensões que nós conhecemos, e portanto não temos uma oferta como aquela que existe num grande centro ou numa cidade ou numa vila que fica integrada numa área metropolitana. Portanto, naturalmente a oferta é completamente diferente, independentemente da vontade das pessoas, do nível de treinador que cada um tem. Portanto, são condicionantes. E quando nós recebemos aqui as pessoas responsáveis pelos processos de certificação, também fazemos questão de dizer, porque recrutar, imagine, ter um enfermeiro para cada escalão, dentro daquilo que é a amostra e aquilo que são os profissionais que há na área, ter 2 técnicos para cada
escalão. Estou-lhe a falar do futebol desde da equipa de petizes, 6, 7 anos, até à equipa de sub-19. Portanto, são muitos escalões, são muitas pessoas, são muitos recursos humanos que têm que ser recrutados. E naturalmente depois há aquilo que é a compensação que se pode dar, e naturalmente temos que aqui adicionar o ingrediente económico e o apoio, e também, se estivéssemos eventualmente numa outra região, teríamos mais apoios publicitários. O tecido empresarial da nossa zona também não é tão significativo como gostaríamos que fosse. Se pensarmos nas empresas que apoiam o desporto e que dão um patrocínio, naturalmente também há outros clubes, há outras modalidades, e portanto as pessoas naturalmente não podem ajudar a todos. O contexto económico do país também influencia, mas o que lhe quero dizer com tudo isto é que há um conjunto de fatores que influenciam o processo que todos temos que seguir, e que é um processo de certificação, que não é só feito ao Chaves Clube. É um processo de certificação que é conjunto, o clube e a SAD. E a SAD também tem o seu contributo a dar. E dá no sentido de proporcionar infraestruturas e disponibilizar infraestruturas, mas depois também é necessário o quê? É necessário, obedecendo também a um critério que tem a ver com a transição dos jogadores, há pontos que são atribuídos quando jogadores formados no clube chegam ao escalão principal. E aí o critério é tremendamente seletivo, e é preciso, naturalmente, que se comece a pensar que para se atingir mais uma estrela, por exemplo, isso também depende de um dos pontos. É o ponto 9 do processo de certificação. Quem conhece o processo saberá do que é que eu estou a falar, e que tem que ser cumprido. Mas para ter uma ideia, porque naturalmente as pessoas estão atentas, e as mais atentas apontam-nos falhas, que algumas delas existem, outras são resultantes de condicionalismos. Ficar ou perder uma estrela quando para se conseguir as 4 a 80 pontos e nós conseguimos 79,5 ou 78, isso depende de critérios que ultrapassam a própria capacidade de ação do clube em si, e que também tem a ver com questões ligadas à equipa profissional, que também se entende quando não são conseguidas, não é? Porque naturalmente tem que ser da competência de um técnico, de um treinador, ter à sua disposição jogadores que possam ser convocados pelo menos 3 vezes, ou que entrem 3 vezes numa convocatória, e que sejam pelo menos 3 jogadores, para que se consigam ali pontos. Portanto, mas as certificações são o que são. E mais do que o clube ter 3 ou 3 ter 4, o importante é que o investimento exista, as pessoas envolvidas queiram, e posso-vos garantir que em termos de valores, em termos de vontade, em termos de trabalho, todos os envolvidos, e faço desde já aqui um agradecimento, dão o seu melhor. E não temos só que olhar para números e para percentagens, temos é que cumprir o nosso papel, incutir hábitos de vida saudável, fazer com que os jovens efetivamente pratiquem exercício físico, contribuímos para a saúde física e mental, e também tentamos incutir valores, naturalmente. Mais uma vez, obrigado por ter aceito o convite. Obrigado a si que esteve desse lado. Até à próxima.